Bom, a última coisa que a gente tem para falar com relação à biblioteca Seaborn é sobre estilo. Como a gente viu no Matplotlib e no Pandas, a gente conseguia gerar temas diferentes para os meus gráficos. E isso alterava completamente como os gráficos apareciam na tela. O Seaborn não é diferente porque a gente consegue também fazer esse tipo de configuração. Então eu vou pegar aqui como exemplo um count plot que a gente fez, qualquer. Então esse é o tema que está sendo aplicado. Vou descer aqui no meu estilo. E agora eu vou vir aqui e colocar sns.setTheme. E agora, que eu vou trocar para inauditório. Quando eu dar isso aqui, você vai ver que ele vai mudar com relação ao que a gente tinha antes, completamente como o gráfico é gerado. Porque ele mudou o tema para o padrão dessa função, que é o tema Dark Grid. E eu consigo alterar para os vários tipos de tema que o Seaborn tem. Por exemplo, aqui eu vou colocar Style, vou colocar para o valor de White. Vejam que o Seaborn, além do tema de Style, ele tem o que a gente chama de contexto. E o contexto, ele informa onde esse gráfico vai ser colocado. Para alguns estilos em particular, como é o caso do estilo branco, o contexto não pode ser notebook. Então eu vou vir aqui e trocar o contexto para paper. E aí ele vai gerar aqui o meu gráfico no estilo da categoria branco, né? E tem outras configurações que eu consigo fazer no Seaborn para alterar completamente todos os gráficos que são gerados. Uma delas é, por exemplo, colocar aqui o sns.despine, que é para quando eu quero, e vou remover aqui o meu tema, que é para quando eu quero remover essas barras aqui de cima. Que a gente viu que no Matplotlib a gente podia controlar isso linha a linha, né? Tinha algumas configurações para fazer isso. Mas o Seaborn tem uma função que já vai fazer isso para a gente, que é para remover esses caras aqui das pontas. E o contexto, ele não é só importante para determinar o estilo, como o contexto também me permite determinar parâmetros específicos do conteúdo a ser disponibilizado. Por exemplo, eu posso vir aqui, ao invés de setar tema, para setar contexto, context, e colocar aqui que a fonte que eu quero, font scale, 1.25. E aí o que vai fazer? Ao fazer isso, e eu vou rodar de novo, ele vai aumentar o tamanho da minha fonte com relação ao meu contexto, com relação ao meu tema original. Nesse caso, ele aumentou a minha fonte desse valor de auditório em 25%, que é esse parâmetro de font scale. Que eu posso colocar, por exemplo, contexto poster, e aí você vai ver que no poster ele aumenta mais ainda a minha fonte, que é o outro tipo de contexto. E o Seaborn também tem algo conveniente, que a gente pode colocar aqui um reset origin, para voltar para as configurações original, que eu acho que não era algo que tinha disponível no Pandas ou no Matplotlib. A gente tinha que voltar todas as configurações que a gente fez. Então assim eu consigo alterar os estilos da minha biblioteca do Seaborn. E como sempre, como é nas últimas aulas de cada uma das bibliotecas, tem aqui uma bibliografia que você pode acessar para ler mais sobre como trabalhar e fazer diferentes tipos de gráficos. Por exemplo, no Seaborn Tutorial, ele tem até tutoriais falando especificamente de vários tipos de gráfico, mas mais do que isso, sobre o controle de configurações de cores, configurações dos eixos, que eu não falei em tanto detalhe. E ele vai ter alguns outros tipos de gráficos que você pode fazer. Então ele é super completo, esse guia e tutorial. Então sugiro, se vocês quiserem aprender mais sobre a biblioteca, que vocês vejam esse terceiro carinha aqui.